Tudo começou quando, sentado na sacada do meu apartamento no quinto andar, senti a sensação de que estava sendo observado. Que alguém me olhava. Uma sensação tão forte e tão estranha que os cabelos dos meus braços arrepiavam. Desconfiado de que só podia ser alguém do edifício à minha frente, comecei a olhar janela por janela. Nos apartamentos com as luzes acesas, ninguém me olhava. Nos que tinham as luzes apagadas, não via ninguém. No dia seguinte, a mesma coisa, mas ao olhar para um dos apartamentos com a luz apagada, bem à minha frente, a cortina mexeu. Alguém olhava. Poucos minutos mais tarde, a cortina abriu bem devagar. Uma senhora apareceu e ficou parada me olhando, com a janela fechada e no escuro. Desconcertado, eu entrei, fechei tudo e fui dormir. No sábado seguinte, enquanto tomava uma cerveja no bar próximo do edifício, uma loira chegou e perguntou se podia sentar na minha mesa. 2 horas depois de uma boa conversa, a simpática loira pediu o meu número, agradeceu pela companhia e foi embora. No dia seguinte, ao retornar do trabalho, meu telefone tocou. Era a loira convidando para jantar. Eu pensei por um instante e aceitei o convite. Ao chegar no apartamento da loira, me espantei com a decoração. Tudo era preto. A pintura, os móveis, os quadros e até as flores em uma jarra no centro da mesa eram pretas. Achei exagerado. Para completar o meu espanto, o seu apartamento era no edifício vizinho do meu. O mesmo edifício e o mesmo apartamento onde a senhora me olhava no escuro. A senhora certamente era loira. Nós jantamos, passamos um bom tempo conversando e em um certo momento pedi para usar o banheiro. Ao passar frente ao seu quarto, toda a graça, todo o desejo, a possibilidade de um relacionamento com a loira foi por água abaixo. Sobre a sua cama, preto como todo o resto da casa, estava um enorme crucifixo de cabeça para baixo. Depois de usar o banheiro, eu agradeci pelo jantar e fui embora. 2 dias depois, a loira ligou. Reclamou da falta de contato e perguntou se podia vir até o meu apartamento. Eu respondi que andava muito ocupado e cansado e que preferia ficar sozinho. Nas noites seguintes, a loira não ligou, porém cada vez que eu saía para a sacada, um dos cantos da cortina do seu apartamento abria e pouco depois fechava. A loira me olhava. Numa outra noite, eu levantei por volta da 1 da manhã e fui até a cozinha tomar água. E ao passar pela sala, notei que uma estranha sombra bloqueava a luz do corredor que entrava por debaixo da porta do meu apartamento. A sombra não mexia. Até parecia que alguém havia deixado algo frente à minha porta. Eu aproximei bem devagar e, ao olhar pelo olho mágico, eu vi algo que jamais pensei ver àquela hora da noite. A loira estava bem ali do lado de fora, olhando para o olho mágico da minha porta, com uma expressão tão estranha que parecia uma outra pessoa. Eu afastei da porta e fiquei pensando assustado e em silêncio. Eu não sabia o que fazer. Depois de 1 ou 2 minutos, já mais calmo, eu voltei para a porta. A loira continuava olhando com um olhar frio e assustador. Tentando descobrir qual era a sua intenção, eu fui até o quarto, baixei o volume do meu telefone, voltei para a porta e lhe enviei uma mensagem. Oi, eu tô aqui sem sono pensando em você. Desculpa se te ofendi. Desculpa também pela hora inapropriada. Poucos segundos depois, a loira, com a mesma expressão fria, tirou o telefone de sua bolsa, leu e respondeu. Eu também estou sem sono. Se desejar, eu vou, ou você vem. Eu fiquei por alguns segundos olhando direto nos seus olhos, procurando entender por que mentia e o que pretendia fazer.
Pela frieza do seu olhar, eu tinha certeza que não podia ser nada bom. Obrigado, mas eu trabalho amanhã, respondi. A loira olhou para a mensagem, escreveu, aproximou ainda mais e ficou a olhar para o olho mágico como se soubesse que eu estava do outro lado da porta. Tem certeza? Perguntou. E foi então que resolvi acabar com a brincadeira de uma vez por todas. Absoluta. Além do mais, estou esperando pela polícia. Escrevi e enviei. A loira recebeu a mensagem, leu, aproximou o máximo que podia do olho mágico e murmurou: outra noite eu volto. Naquela mesma manhã, eu troquei o meu número de telefone e mudei de apartamento. Porém, 2 semanas depois, ao passar diante da porta do meu novo apartamento, uma outra sombra tapava a claridade do corredor. Por 1 minuto ou 2, eu fiquei olhando para a sombra e pensando na loira. Se era ela, eu não sei. Não tive coragem de olhar pelo olho mágico. Te cuida e muito obrigado.